Tem uma informação importante também sobre o Ministério Público da Paraíba, porque o Ministério Público da Paraíba ajuizou uma ação civil com um pedido de indenização por dano moral coletivo contra Rodrigo de Araújo Pontes. Esse homem, ele é proprietário de uma instituição de longa permanência, uma associação na saúde do idoso, um lar de idosos, né, conhecido como Cuidarte Lar de Idosos. Funcionava de forma irregular e foi interditado pela Vigilância Sanitária em abril de 2021, lá em Tambalzinho. Você lembra dessa história? Então, o Ministério Público agora ajuizou uma ação civil pública contra o proprietário deste lar de idosos e a gente conversa ao vivo agora com o repórter João Thiago para trazer os detalhes desse novo episódio envolvendo este lar de idosos que foi interditado lá em 2021, né, João? Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Oscar. Boa noite a todos que nos acompanham no Cidade Alerta. Todos nós lembramos deste caso lá em abril de 2021, quando esse lar de idosos, Cuidarte Lar de Idosos, foi fechado pela Vigilância Sanitária por conta de diversas irregularidades. O local funcionava de forma clandestina, abrigando mais de 30 idosos. A transferência deles foi um momento bastante dramático e ela foi seguida. A situação era tão preocupante, tão periclitante para os idosos, que logo depois da transferência, 8 deles acabaram morrendo no Hospital Padre Zé. O responsável pela clínica, o Rodrigo de Araújo Pontes, ele foi condenado na instância criminal a 2 anos e meio de reclusão. A promotoria está estudando o caso para verificar a possibilidade de entrar com um pedido aí de ampliação dessa pena, né? Mas no âmbito civil também, a promotoria de cidadania entrou com uma ação civil pública por dano coletivo, né? E é justamente isso que nós viemos conversar com a doutora Fabiana Lobo, a promotora de cidadania do Ministério Público da Paraíba. Ela explica pra gente como é que funciona essa ação. Vai trazer a promotora. Houve toda a investigação criminal, o processo criminal e no dia 19 de fevereiro, agora, saiu a sentença condenatória. Só que na sentença não houve condenação em dano moral coletivo. Então, paralelamente, foi instaurado o inquérito civil público e nesse inquérito civil público, com base em toda a produção de prova feita no processo criminal, foi interposta a ação de dano moral coletivo. O dano moral coletivo é o dano causado à coletividade e à sociedade. Então, a gravidade dos fatos causa uma comoção social. O pedido de vocês é de R$300 mil, isso tem a ver também com o quanto de aporte financeiro ele tem, né? Mas eu queria saber o que motivou vocês durante as investigações a mover também esta ação. Então, os fatos foram de tamanha gravidade. O pedido ele poderia ser muito maior, só que a gente tem que se ater à capacidade econômica do réu. Mas os fatos, durante a investigação, tanto na esfera policial como na esfera da justiça criminal, se detectaram fatos de tremenda gravidade, absurdos. A gente conversando com a doutora Fabiana Lobo, ela contou alguns casos pra gente que deixaram realmente a gente estarrecido. Teve esses 8 idosos que logo depois da transferência acabaram morrendo por conta de desnutrição, por conta de desidratação severas. Teve também um caso de uma idosa que tinha um ferimento no pé e acabou tendo que perder a perna do joelho para baixo, teve que amputar a perna. Havia um outro idoso que estava em estado avançado de Alzheimer e se alimentava por meio de sonda, pois o diretor da clínica, segundo testemunhos e segundo a promotoria, o diretor da clínica teria mandado tirar a sonda e alimentá-lo de forma oral, de forma natural, sendo que, por conta da doença dele, ele não conseguia se alimentar da forma correta. Tudo isso somado a uma instituição que estava entregue às traças, um local totalmente insalubre, com goteiras nos quartos, urina espalhada pelo chão e uma série de problemas que acabaram fazendo com que aquele local fosse fechado. Agora, a Justiça aguarda o andamento
desta ação, justamente para que possa reaver aí pelo menos um pouco da normalidade com relação à situação que foi deixada junto à sociedade por esse caos que estava acontecendo na instituição CRIARTE. Eu volto com você, Oscar. Ok, João Tiago, muito obrigado pelas informações. 300 mil foi pouco, né? 300 mil foi até pouco, que é o pedido aí do Ministério Público em desfavor do proprietário deste lar de idosos. Mas a gente entende também a própria promotora, doutora Fabiana Lobo, que aliás é extremamente competente em tudo que se propõe a fazer. A justiça acaba considerando aí a capacidade financeira do homem, né? Então, acabou que fecharam ali a ação em 300 mil e agora a justiça vai dar o encaminhamento a este processo. Acredito que 300 mil não é um valor que cabe para pagar o tamanho desse prejuízo causado aí por esta clínica, pelo caos, como disse João Tiago, que foi instalado por conta da irresponsabilidade do gestor desse espaço. Um abraço aqui a todas as famílias que sofreram muito por conta dessa situação.